Oi, gente, que bom estar com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso estudo do Vem Segue-me. Muitas foram as minhas impressões, mas eu vou te contar que a coisa que mais me chamou a atenção foi o amor do Senhor pelos seus filhos. Foi saber que o Senhor nos ama, apesar de sermos imperfeitos, apesar das nossas experiências ou vidas imperfeitas. E o Senhor ama todos os filhos. E quando nós relembramos a semana passada, nós vimos a disputa de Esaú e Jacó pela primogenitura. E enquanto eu estudava, eu muitas vezes fiquei me perguntando: poxa vida, essa história poderia ser mais simples. Por que Jacó não nasceu primeiro? Eles eram gêmeos. A diferença de tempo de nascimento de um para o outro deve ter sido de segundos. Mas por quê? E me veio um sentimento à mente, né, que o Senhor ama a todos os seus filhos. E que muitas vezes as coisas não são simples ou são da maneira que nós queremos. Mas as coisas acontecem e muitas vezes seguem o seu curso natural. E o Senhor nos dá oportunidades a todos de aprender, de se arrepender, de crescer, de fazer escolhas, independente das nossas condições. Esaú teve a oportunidade de ser o primogênito. Mas a gente percebe aí que ele não dava tanta importância. E ele começa trocando essa bênção da primogenitura por um prato de guisado. Não é assim? Então a gente vê a importância que ele dava. E a bênção da primogenitura era algo importantíssimo, porque era não só as bênçãos materiais, né? Porque aquele que era primogênito, ele recebia a herança em dobro. Imagina, ele receberia a maior parte. E além disso, ele era responsável pela parte espiritual da sua família. Ele era a representação do próprio Deus na sua família, do patriarca. Então esse primogênito, ele tinha muitas responsabilidades. E a gente vai percebendo pelas escolhas de Esaú que ele está longe de escolher essa primogenitura. Né? Primeiro ele troca, ele vende essa bênção. Depois ele fica furioso com o irmão, porque o irmão e a mãe aí o enganou, né? De modo que o pai não sabia, acabou dando a bênção para Isaac. Desculpa, Isaac acabou dando a bênção para Jacó, sem saber. Mas a gente vai ver posteriormente como a mãe, né, como Rebeca conhecia os seus filhos. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. Tanto que ela fica muito chateada quando Esaú vai lá e busca mulheres fora do convênio. Mulheres que adoravam outros deuses e que haviam se afastado da verdade. E ainda mais, Esaú ficou com tanto ódio de Jacó que no seu coração planejava matá-lo. Né? E chegou a falar disso. Mas então Rebeca aconselhou que seria o momento de Jacó ir embora. Ele precisava ir embora para salvar sua vida. E ele precisava também encontrar uma esposa dentro do convênio. E aí ela pede que ele vá até a sua parentela, até Labão, que era o seu irmão, né? E busque aí uma esposa. Do mesmo modo, a gente vê como Isaac, ele dá essa bênção, ele dá uma bênção no seu filho. E como esse convênio que é feito com Abraão, que é renovado com Isaac, novamente é renovado com Jacó. E Jacó tem que ir embora, né? Ele simplesmente tem que ir embora para uma terra que ele não conhece, atravessar o deserto para encontrar essa esposa e para fugir do ódio do seu irmão. E é muito interessante porque Jacó também não era perfeito. Ele queria essa primogenitura e ele enganou o seu irmão. E claro, possivelmente Esaú queria a primogenitura somente pelo motivo temporal, só para ser o herdeiro que receberia muito mais. Mas ele não estava preocupado com as coisas espirituais. E a gente vê que Jacó não era perfeito, mas ele percebia o valor da primogenitura. E ele estava buscando esse valor na sua vida.
inclusive o espiritual, ao buscar uma mulher do convênio. Então, nesse deserto, nesse caminho que ele vai passar, longe do seu pai, longe da sua família, longe do conforto do seu lar, né, quando ele deita aí em um travesseiro de pedra, é nesse momento, né, que o Senhor se mostra para ele e mostra que ele não está sozinho. É esse local sagrado que depois vai se chamar Betel, onde ele tem aí essa visão, onde ele vê uma escada, e ele vê o trono de Deus, e ele vê Deus no topo dessa escada. E essa escada, né, esse local é a representação do templo. A gente sabe que Betel significa luz. Né? E essa escada é a representação dos convênios que nós fazemos na nossa vida mortal. Convênios esses que, se nós seguirmos degrau por degrau, pouco a pouco, nós poderemos chegar lá no trono, que é o trono de Deus. E naquele momento o Senhor diz para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E o Senhor faz convênio com ele. Olha que nesse momento, né, Jacó está aprendendo a adorar esse Deus. É só mais futuramente que a gente vai ouvir a mesma frase com: é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Todos eles aprenderam a cumprir convênios. E aprenderam através das suas experiências da vida, que nem sempre foram fáceis. E quando Jacó prossegue nesse caminho e ele chega em Harã, e é lindo, porque ele já se apaixona à primeira vista, ele encontra Raquel, que era uma pastora, né? E quando ele fica sabendo então que ela era filha de Labão, ele ficou muito feliz, ele encontrou a prometida dele. Mas aí Labão, né, também que se alegrou com a chegada dele, diz que para que ele tenha a mão de Raquel, ele precisa trabalhar 7 anos por ela. E ele trabalha 7 anos, e a descrição desse trabalho é realmente penosa, porque ele trabalhava no sol escaldante, né? E ele diz que dormia às vezes com os pés gelados, porque era a oposição do clima, né? Tanto o frio como o calor. Então ele fala sobre tantas coisas que ele precisou suportar, trabalhando dia e noite, mal conseguindo dormir, por Raquel. E passados os 7 anos, quando finalmente eles vão contrair, né, o casamento e toda a festa, a noite de núpcias, a gente já sabe o que aconteceu, porque quando ele acorda, desperta no dia seguinte, ele se depara com Lia, a irmã de Raquel. E ele fica muito decepcionado. Ele vai falar com Labão: por que você fez isso? E Labão diz: não, aqui é costume. Quem casa primeiro é a primogênita e não a mais nova. Então, olha que ironia, né? Olha que situação que é a vida, quantas peças às vezes a vida, né, nos prega. Porque no passado ele enganou ao irmão dele. E nesse momento ele foi enganado também. Foi enganado por Labão. Por uma coisa que ele queria muito, por uma coisa que ele desejava muito. Em situações diferentes, mas ele foi enganado. Como uma pessoa se sente ao ser enganada? E ele ficou triste, né? E Labão disse: não, mas tem um jeito para a situação, né? Cumpre aí uma semana de núpcias, que era a tradição, e eu te dou Raquel como esposa também. Mas aí você precisa trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele aceita o trato. E ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Né? Ele casa com Raquel, e é interessante porque ele diz que ele amou Raquel, ele amava Raquel. E ele teve que trabalhar mais outros anos, mais 6 anos, para poder ter posses, para poder ter gado, para poder ser autossuficiente, para poder manter a sua família. Então eu fico pensando na vida de Jacó, não foi uma vida fácil. Nós não sabemos tanto sobre Esaú. Esaú estava do outro lado, com os seus casamentos, lidando com o desgosto do pai, com a mágoa do irmão. Não deve ter sido uma vida fácil também. Por outro lado, também estava lá Isaac, Rebeca,
os pais, preocupados com um, preocupados com o outro. Também não foi fácil. Mas, enfim, a gente vê que nessa relação, nesse casamento, as dificuldades que a gente vai ter. Porque Raquel era estéril. Ela não conseguia gerar uma vida, né, que era tão importante ter a descendência. E ainda mais com as promessas que Jacó recebeu, o convênio que foi renovado. Olha só, Abraão diz assim, poxa vida, eu tive praticamente um filho, né, ou vamos dizer assim, que era aquele preferido, que era Isaac. Né? Isaac chega e diz, poxa, eu tenho aí 2 filhos. Aí a gente vê agora Jacó, novamente a mesma situação de Raquel ser estéril. E as promessas do Senhor, de que ele seria um pai de uma posteridade, que eles teriam uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar. Mas o interessante é que nenhum deles duvidou dessas promessas, mesmo que elas não se realizassem naquele momento. E a gente vê também como o Senhor abriu, né, o ventre, ele fala de Lia, e a abençoou. A abençoou para que ela pudesse ter filhos. Olha só, ela mesmo diz que ela seria chamada de bem-aventurada. E o Senhor olhou para Lia. Então, por que eu estou falando essas coisas, gente? Porque essa é uma história de amor incondicional. O Senhor amava Esaú, o Senhor amava Jacó, o Senhor amava Raquel, o Senhor amava Lia. A gente tem uma tendência, quando a gente lê uma história, a gente acaba tomando partido. Ou a gente acaba escolhendo heróis dessa história. E a gente esquece que todos os personagens, e ainda mais dessa história, dessa narrativa, que realmente foi real, todos os personagens são filhos de Deus. Todos eles estavam lutando com as suas dificuldades, com os seus desafios. Não foi diferente para Lia. Imagina casar com um homem que sabia que ele queria casar com a irmã, que ele amava a irmã. Ela não tinha esse amor que talvez ela tenha desejado a vida inteira. Mas o Senhor deu uma compensação para ela. Abriu, né, o seu ventre e ela podia ter filhos. E ela gerou um filho, ela gerou 2 filhos, ela gerou 3 filhos, gerou 4 filhos. Enquanto isso, Raquel, que tinha o total amor de Jacó, não podia gerar. E isso, claro, acendia o quê? O sentimento de inveja, de impotência, ou porque o Senhor não me abençoa. E aí ela tem a ideia, não, eu vou lá dar a minha serva, a Bila, para que ela possa gerar e eu reclamo, né, a maternidade, porque ela é minha serva, é uma escrava. Então, nesse momento, Jacó tem mais 2 filhos com Bila. E olha só, né, a gente também pensa sempre Zilpa, Bila, como servas, como personagens que não são protagonistas dessa história, mas são pessoas que também tinham sentimentos, também eram mulheres que também queriam ser felizes, que talvez estivessem questionando pela sua condição, por não ter uma condição social igual às outras, por não ter o reconhecimento que gostariam. Né? Vai saber o que se passava na cabeça delas. Nós somos humanos e sabemos que, como humanos, temos anseios, temos desejos, temos esperança, temos sonhos. E aí, quando a serva de Raquel tem os filhos, então imediatamente Lia, que nesse momento já não gerava filhos, disse, não, então vou dar minha serva Zilpa. E aí ela também teve outros filhos. Né? E depois Lia voltou a ter filhos e a gente vê como o Senhor finalmente abençoou a Raquel e de como ela tem a José e depois ela tem Benjamim e depois ela morre aí no nascimento de Benjamim. Mas que eu gostaria de ressaltar é o amor de Deus por todos nós. Todos nós nascemos nesse mundo, ganhamos um corpo, temos a oportunidade de desenvolver fé, viemos passar por essa experiência mortal. Nascemos em diferentes lugares do mundo, né, ou diferentes regiões. Falamos muitas vezes idiomas diferentes. Vamos ter dificuldades diferentes, mas todos nós somos filhos de Deus, que nos ama.
Então o Senhor também amava. Amava Lia, amava Raquel, amava as servas. O amor de Deus é imenso. Ele nos ama e vai nos proporcionar oportunidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa subir nessa escada de convênios eternos que nos levará um dia de volta ao nosso Pai Celestial. E quando, nós refletimos sobre tudo isso, nós pensamos como essa vida terrena, ela é cheia de aventuras, é cheia de sucessos, cheia de fracassos, cheia de imperfeições. São assim as famílias humanas e é assim a nossa vida. E por fim a gente vê que depois de 20 anos que estava aí Jacó trabalhando para Labão, e pedia para ir embora e ele não deixava. E ele mudava o salário dele, como ele diz que ele mudou 10 vezes o salário dele. Que ele foi um patrão injusto, ele não foi o melhor dos sogros, não foi. E como o Senhor ordena que ele deveria voltar para a sua parentela, para a sua casa, para onde estava o seu pai, Isaac. E aí ele sai, não se despede, ele não fala com Labão, até porque ele já tinha trabalhado tanto. Ele não precisava mais de uma autorização de Labão. Ele já era independente, e era o Senhor que estava ordenando. Ele era extremamente obediente ao Senhor. Então ele vai embora. E a gente vê como Labão vai com seus homens encontrá-lo, como fica furioso, mas acaba entendendo. Ele segue o seu percurso, mas ainda tem uma preocupação na mente dele. E essa preocupação era nada mais, nada menos que Esaú, seu irmão, que no passado queria matá-lo. Como é que estaria Esaú agora? Será que ainda tinha a mesma ira, tinha o mesmo sentimento de ódio? O que aconteceria com ele, com as suas esposas? O que aconteceria? E é nesse percurso, nessa história linda, que a gente vê que Jacó acaba indo encontrar a Esaú sozinho. E é linda essa história de reconciliação, porque o Esaú abraça ele. Gente, esse abraço apertado de perdão. E aí nós precisamos lembrar uma coisa, que muitas vezes vai existir mágoas, muitas vezes as pessoas vão nos ferir, vão nos magoar, vão nos ofender, ou às vezes somos nós que vamos ofender as pessoas. Mas o Senhor, Ele nos ensina através dessas imperfeições, através das diversas situações que passamos na vida. Abrandamos o coração e vem o perdão. E Esaú também deve ter passado por muitas coisas. Afinal, foram 20 anos. 20 anos haviam se passado. Esaú já não tinha mais nenhuma mágoa de Jacó. E veio o perdão, que é maravilhoso, esse sentimento maravilhoso. Como disse o Elder Tidorf, os misericordiosos alcançarão misericórdia. O perdão, ele traz paz, ele traz alívio, ele traz leveza. É isso que proporciona o perdão. Quem não consegue perdoar carrega um fardo imenso. Então essa história nos ensina o valor do perdão. E nos ensina também como nesse caminho do convênio, o arrependimento vai estar presente na nossa vida. Através das nossas dificuldades, através dos desafios que nós precisamos enfrentar. E nós vamos crescer, degrau por degrau, nós vamos aprender isso. Não foi fácil para Esaú, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Isaac. Não será fácil para nós, não será fácil para ninguém. Me chamou muita atenção que foram 20 anos. E eu fiquei pensando, 20 anos, gente, é muito tempo. 20 anos é uma vida. Basta a gente pensar, nos últimos 20 anos. Olha só, 20 anos atrás, eu tinha 30 e uns pouquinhos anos aí. Nesses 20 anos, quantas coisas aconteceram na minha vida. E quantas coisas aconteceram na vida de vocês. E eu espero que esses 20 anos tenham sido anos de progresso, anos de arrependimento, anos de mudança de coração, porque o Senhor nos molda
através da nossa conversão, através do nosso arrependimento sincero, através da expiação de Cristo, nós mudamos. Mudou Jacó. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele sabia que não estava sozinho. Desde aquele caminho no deserto que levava até Harã, ele sabia que Deus estaria com ele. Sabia que Deus faria prosperar. Que talvez não fosse imediatamente, que ele tivesse que trabalhar muito para isso, mas o Senhor cumpriria as suas promessas. E hoje, quando a gente lê nas Escrituras o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se tornou o Deus deles, porque eles escolheram, porque eles foram fiéis, porque eles cumpriram convênios sagrados, porque eles obedeceram ao Senhor nas suas imperfeições. Gente, como eu sou grata por esse Evangelho, que nos ensina a ser melhor, que nos ensina que os anos precisam ser acrescentados à nossa vida para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa perdoar, para que a nossa vida seja plena, seja abençoada, seja feliz. Feliz nos infortúnios. Feliz quando as coisas parecem dar errado. Feliz quando o Senhor te promete uma posteridade e você é estéril. Feliz nos desertos da vida, quando às vezes o seu travesseiro é de pedra. Que o Senhor nos abençoe e que possamos sentir o seu amor, que possamos saber que todos somos filhos de Deus. Todos podemos ser protagonistas da nossa própria história e que todos nós possamos seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque Ele cumpre as suas promessas. Uma boa semana.